Bem-vindos ao final do CL. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. CL. Rolê CL. Rolê CL. Olá, meus anjinhos, tudo bem com vocês? Boa tarde, são 5 horas e está começando ele mesmo, mais um Rolê ICL aqui no ICL Notícias, todos os dias trazendo o melhor, o pior, o mais legal, o menos. Esse novo socorro me quebra no meio. Até perdi o que eu estava falando. O melhor, o pior, o mais divertido, o menos divertido, o mais espantoso da internet. Eu sou o William Deluca, esta aqui embaixo são minhas redes sociais, @Deluca no Twitter, @DelucaWilliam no Instagram. E hoje falaremos sobre vários assuntos importantes, falaremos sobre a excursão fascista que está indo para a Argentina, para a posse de Javier Milei, vai o Trump, vai o Bolsonaro, vão fascistas do mundo inteiro para lá. Será que o presidente Lula vai? Falaremos sobre isso também aqui no programa de hoje. Falaremos sobre a decisão no Senado ontem, que vai limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. E a decisão contou com um voto polêmico de um senador petista, que é só o líder do PT no Senado Federal. Falaremos também sobre mais o que eu esqueci, tudo que tem no roteiro hoje. Vamos falar sobre o Juscelino Filho, nosso ministro problema, o tanto que a gente já falou de Juscelino Filho aqui no ICL. Hoje ele será a nossa figurinha carimbada. Falaremos sobre os novos áudios de... Como é o primeiro nome dele? O Fabrício Queiroz. A minha memória tá... O meu cérebro parece um purê de batata. Será que eu tô doente, gente? Não sei. E falaremos sobre o melhor que você não viu. E hoje, no programa de hoje, nós teremos, pela primeira vez na história do Rolê ICL, na nossa edição número quanto hoje, Ana? 20. Nossa edição número 20, nós teremos um convidado neste programa. Quem será o convidado misterioso do Rolê ICL de hoje, que inaugura um novo quadro de entrevistas? Não é o Guilherme Bessa. Quem é, Guilherme? Você vai contar para as pessoas? Vai guardar segredo? Vai guardar segredo, eu espero, porque senão perdeu a graça da piada. Não, vou guardar segredo. Oi, Guilherme, tudo bem? Boa tarde. Oi. Não vai falar nada? Não tem nada para contar hoje? Estão andando por aí que eu estou falando demais. Isso é verdade, mas ainda assim, não tem historinha para contar hoje, efeméride? Então, hoje a equipe me deixou na mão. Ninguém me mandou que dia é hoje. Mas hoje eu sei que é dia de aula aqui no ICL às 8 horas da noite. É isso, hoje tem aula aqui no ICL. Falaremos sobre isso daqui a pouquinho, sobre o webinário, a aula que terá aqui neste programa, aqui no ICL Notícias às 8 horas da noite. Falaremos sobre tudo isso, então fiquem com a gente, deixem o seu like, vão mandando os seus comentários. O Jairo Bender, olá, vamos fazer um programa sem xingar o Vitinho, por favor. Isso não depende de mim, Jairo, depende do Vitinho. Quando ele não erra, o que não acontece nunca, eu não falo nem o nome do Vitinho aqui. Aliás, um beijo para o Vitinho, um beijo para a Ana, que vocês viram ali atrás do Guilherme, para a Vivi Veras, para a Thalita, que está lá fazendo nossa análise, todo mundo aqui. A Cizi falou que gatinho, aliás, agradecer o pessoal da Heber Camisaria, que mandou essa belíssima camisa, que parece que eu sou na feira do biquíni, do Bob Esponja, então belíssima camisa, obrigado para a que me veste aqui neste programinha de hoje. Vamos lá, gente, o Mauro José falou que o convidado é o ET Bilu, será? É mais gato que o ET Bilu, ou gata, não sei. A Carioca... Gatti, a Carioca ouviu os áudios do Queiroz nos Galãs Feios, e a gente vai rodar pelo menos um deles aqui de novo. Peru. E aí, a Carioca falou, convidado é o Misael, mais gostoso desse série. Que isso, Carioca? Será que é? Não sabemos. Daqui a pouco a gente vai descobrir. Vamos para a nossa vinheta do primeiro quadro de hoje. Roda. Pegando Fogo, quadro onde você fica sabendo o que melhor, mais importante, mais comentado nas redes sociais nas últimas 24 horas, e começaremos falando sobre o STF tendo seus poderes restringidos pelo Senado Federal. Ontem, o Senado aprovou uma PEC que limita os poderes do STF, um debate polêmico feito ontem.
O placar foi 52 a favor e 18 contra, e eram necessários 49 votos, ou seja, venceu por uma diferença de 39 votos. Já o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, falou que ainda vai decidir como será a tramitação, mas na Câmara a tramitação vai ser um pouquinho mais complexa de ser feito. O texto foi apresentado em 2021, resgatado agora, e aí é uma vitória da oposição, né, uma vitória dos bolsonaristas, apesar de que o governo liberou as bancadas para votarem como acharem melhor, mas dando a entender que o ideal era que eles votassem contra a proposta. O governo Lula decidiu não entrar nessa história. Mas um desses votos foi muito polêmico, o voto do Jacques Wagner, o ex-governador da Bahia, senador e líder do governo no Senado Federal, votou contra a PEC que interfere no STF e apanhou mais que tapete em dia de mudança. Hoje de manhã, no N1, eu, Vivian Mesquita, Rodrigo Viana e Guilherme Amado não entendemos o que a justificativa do Jacques Wagner para votar contra para votar a favor dessa proposição, ainda que toda a bancada de governo, a bancada governista, tenha votado contra o projeto, e o Jacques Wagner se justificou. Vamos ouvir a justificativa do Jacques Wagner. Eu queria que vocês me ajudassem a tentar entender se dá para entender por que ele votou. Não, é o vídeo mesmo, aquele que estava lá, Vitinho. Ó, você viu, gente? Não dá, eu tento, mas não dá. Vamos ver o vídeo. Com A áudio. questão do calendário especial entende que essa é uma matéria entre o legislativo e o judiciário, se quisermos interpretar assim. Portanto, o governo não vai orientar e firmar posição sobre essa matéria. Eu só me permito, já que o líder do meu partido já orientou a votação, segundo a orientação do PT, eu quero agora não mais falar como líder do governo, apesar de que é indissociável, mas apenas dar o meu depoimento. Eu entendo que Vossa Excelência, o relator, o senador Iovício, que é o autor, fizeram, e eu me orgulho de ter participado, um movimento exatamente no sentido de minimizar ou diminuir as diferenças que poderiam, vou chamar assim, incomodar ou serem interpretadas equivocadamente como uma intromissão do Legislativo na Corte Superior. Eu devo ter portanto, comido eu entendo um cogumelo que com mágico. esta evolução, e na minha opinião, entendendo que nenhuma decisão eu ainda não consegui entender o motivo. Infinito, guardada, eu quero anunciar que meu voto será o voto sim a favor da PEC. A questão do calendário. O Pepe Pro falou, foi famoso porque sim, o Jairo Bender mandou, ele deve ter comido um cogumelo mágico, o Guilherme já tinha entendido aí, mandou pra gente o áudio do Edu. A Carioca, o Magro Sinceramente, Malte, eu acho um pouco de viagem. O Magro Malte tá diferente, e aí o Jacques Wagner tentou se explicar também no Twitter, ele escreveu lá uma justificativa, vamos ver se agora com o Twitter fica mais fácil de entender, porque com a fala dele ele tá... Estamos no ar, viu? Caímos! Socorro! O que aconteceu, Guilherme? Cara, o Arthur Lira aqui atacou tudo. O Arthur Lira! Gente, caiu. Foi isso que aconteceu, caiu, deu pau, voltamos rapidamente, graças à tecnologia. Estamos aqui de volta. Falando mal do Jacques Wagner, caiu tudo aqui. Não vamos mais falar mal do senador. Onde a gente estava? A gente estava falando sobre... O que a gente estava falando? O Jacques Wagner. Aí, agora está na tela. Agora ninguém entendeu o voto de Wagner, ninguém entendeu porque nós caímos, o que aconteceu, mas o Jacques Wagner votou sim. Ele explicou, esclareço meu voto na PEC que restringe decisões monocráticas do STF, foi estritamente pessoal. Mas você é líder do governo, amigo. Não tem uma dissociação, né? Fruto de acordo que retirou do texto qualquer possibilidade de interpretação de eventual intervenção do Legislativo. Como líder do governo,
eu reafirmei a posição de não orientar voto, uma vez que o debate não envolve diretamente o executivo. Mas aí, se você não quer representar o executivo, irmão, não vira líder, vira vendedor de cachorro-quente, vira flanelinha, vira jogador de futebol, e não líder do governo no Senado, né? Então, amigão, tá meio esquisito aí. Tem algumas pessoas falando sobre... Tem aqui até um comentário pertinente do Pablo Moreira falando que a PEC é boa, mesmo apoiada por canalha, tem realmente pontos positivos na PEC, né? De que as pessoas, de que, por exemplo, os ministros do STF não vão mais poder sentar indefinidamente sobre alguns julgamentos, né? Hoje o ministro pode pedir vistas de um julgamento e pode ficar fazendo vistas o resto da vida sem devolver para julgamento, tirando o projeto da pauta para sempre. E aí, mas obviamente o Jacques Wagner apanhou loucamente nas redes sociais desde ontem à noite, né, quando o projeto foi aprovado. Vamos ver as repercussões aí do Jacques Wagner apanhando. A Eliane Cantanhede falou: ministros do Supremo classificaram como traição rasteira o voto do líder do Senado, Jacques Wagner, contra eles depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado é: ou Jacques Wagner sai ou não tem mais papo no STF com o Planalto e o governo. Ou seja, interlocutores aí mandando para Cantanhede uma ameaçinha. O Lindbergh também falou, o deputado federal do PT, não consigo entender esse voto de Jacques Wagner. No momento em que o bolsonarismo ataca o STF por causa do julgamento da tentativa de golpe no 8 de janeiro e pelo medo da prisão de Jair Bolsonaro pelo próprio Supremo. Chancelar essa manobra oportunista do Pacheco e Alcolumbre, que querem fazer média com bolsonaristas, é um erro. Parabéns aos senadores do PT e ao líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, que votaram contra esse absurdo. Tem mais gente aí que meteu a caceta no Jacques Wagner. O central da política explicou aí que a própria bancada petista foi pega de surpresa pelo voto, né? Fontes ouvidos aí pelo pessoal da central da política disseram que não esperavam que o Jacques Wagner votasse favoravelmente ao projeto. O Alberto Cantalice, também um quadro histórico do PT, um dos dirigentes nacionais do partido, disse que o voto do Wagner é injustificável e deseducativo. Como cobrar posicionamento de um vereador, de um ativista, se um prócer, olha que prócer, do partido como Wagner, pode votar contra a orientação do PT e fica por isso mesmo? O PT não é e nem pode se tornar uma federação de iluminados. A direção deve se manifestar. Tem mais um, eu acho, de quem? Esse aí a gente já falou, já que o voto irritou os ministros do Lula e do STF. Tinha mais um negócio aqui que nós tiramos, é isso? Caiu os outros negócios que eu tinha botado? Então tá bom, caiu. Eu tinha botado mais uns print aqui, mas caiu. Ah, foi para a parte de baixo, olha que loucura. Você consegue pegar aí, Vitinho? Ou não? Ah, não, tá certo, é isso mesmo. Eu que tô maluco, eu botei na parte. Era o voto cabreiro, mas todo mundo passou. Acho que eu botei na parte de baixo. Já. Era isso aí. Não, eu tô maluco mesmo. Tá tudo caindo. Eu caí, o programa caiu, a transmissão caiu tudo, mas tá tudo bem. Era isso mesmo. Vamos para o próximo assunto. Vamos ler os comentários de vocês aqui no nosso chat. Cadê? Aqui. A Kelly Cristina diz: no PT que tem infiltrado. O Carioca, da mesma criadora de militares não golpistas, vem aí ministros revoltados da Suprema Corte, não confio na Cantanhede. Mas o pessoal tá puto mesmo, viu? O pessoal tá, aparentemente, até pessoas do próprio PT estão putas com o voto do Jacques Wagner. O Francisco Mádio, além de todo o bolsonarismo e a grande imprensa, o Lula ainda enfrenta fogo amigo. Ministros aliados, todos jogando contra e botando o Lula em maus lençóis. O Rodrigo Messias sempre tem um para cagar tudo no governo. E quem mais? O Fábio Camargo Correia, até que tem pontos positivos na PEC, mas a forma como e quem está endossando isso deixa clara que é totalmente uma retaliação, e é verdade, parece mesmo uma retaliação. Os bolsonaristas têm um pouco de medo do STF, porque o STF é a única coisa que tem separado os bolsonaristas do golpe que eles querem dar. O João Poplotico disse que o rolê CL é igual meta de bar, balança, mas não cai. Caiu agora há pouco, viu? A gente recolheu os copinhos, as garrafinhas, botou em cima, caiu, mas nós voltamos. E o Luiz Miguel Rios disse que minha camisa é linda, obrigada. Lá no meu Instagram eu vou postar uma foto com ela daqui a pouco.
Vamos falar agora sobre o Queiroz. O Fabrício Queiroz, vocês sabem, e se vocês não sabem, vou lembrar vocês, ele é o Mauro Cid sem farda, era o assessor do Flávio Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, quando ele ainda era deputado estadual, e também ele é um dos principais office boys do bolsonarismo, né? Ele que operava vários esquemas criminosos para os bolsonaristas o tempo todo, ficou escondido na casa do Frederico Wassef, quando estava sendo procurado pela polícia. O Fabrício Queiroz é uma dessas figuras esquisitas do bolsonarismo, para dizer o mínimo. E aí, hoje, o portal Metrópolis, através da coluna do Rodrigo Rangel, postou áudios de Fabrício Queiroz enviados para o Alexandre Santini, que era o ex-sócio do Flávio Bolsonaro, naquela loja de chocolates que era usada para fazer caixa 2, para fazer lavagem de dinheiro. Lembram dela, que fechou, ficava no Barra Shopping, lá na zona oeste do Rio de Janeiro? Pois é. Aí vários áudios surgiram e, obviamente, a internet repercutiu muito os áudios do Queiroz, que sabe muito sobre a família Bolsonaro. Vamos ouvir o primeiro deles? Se tiver ouvir todos, você vai dar tempo, porque são, acho que, 5 áudios. Vamos pelo menos ouvir o primeiro deles aqui juntos. Pode rodar. Fala, meu amigo. Perdoa os palavrão Tamo já, viu, juntasso. gente? Porque Falou tudo, cara. Infelizmente, é isso mesmo. Infelizmente, Santo. Você não tem noção a fogueira que eu tô pulando, irmão. Porra, era um cara feliz, bem pra caralho. Independente de eu trabalhar com ele, eu sempre tive minha correria. E hoje em dia eu sou um cara leprosaço, mano. Leproso, entendeu? E, porra, foda, cara. Fiquei hiper conhecido e não tenho apoio não, mano. Não adianta dar dinheiro. Dinheiro não resolve, entendeu, ô Santinho? Pô, tem que dar moral, uma posição para trabalhar, para encaixar meus filhos. Se você tem noção, meus filhos estão todos desempregados. E tudo eu que banco aqui. Foda. Não dá valor. Eu sei a fogueira que tu pulou aí pra caralho. Eu sei que você, cara, se acontecesse com você o que aconteceu comigo, você bancava. E vocês até o viram que o final Queiroz também. tem aquele negócio do bolsonarista clássico, foda. né? Que eles falam que o negócio é você como é ser meritocrata, né? Conquistar seu próprio espaço, e ele fala que os filhos não têm dinheiro, não têm emprego. Ué, irmão, imprime o currículozinho, vai distribuir aí no Rio de Janeiro. Esses sites de emprego, como é que chama, Guilherme? Cato Online, paga Cato Online aí, InfoJobs, esses sites aí, e vai atrás de emprego, meu irmão. Porque se você quer conseguir emprego, não tem que ficar mamando na teta do Estado, que é o que o bolsonarista faz com toda a qualidade. Vamos para mais um vídeo do Queiroz, depois eu vou ver alguns comentários. Vamos ver só 2 videozinhos, porque tem os comentários aqui que são muito Fala, bons. meu amigo Santini. Queiroz aqui, irmão, beleza? Eu não sei nem se eu posso te chamar de meu amigo, né? Uma vez que eu liguei para você, você falou que não podia mais falar comigo e desligou o telefone na minha cara. Mas, irmão, eu Beleza, muito amigo. Que você faça um favor para mim, entendeu? Tô pulando uma fogueira aqui, cara. Tô passando uma dificuldade muito grande e eu tô precisando um dinheiro, tá? Natal chegando aqui, tô com problema financeiro mesmo, irmão. Eu comprar os vivo de presentes de fachada. Natal, né? O Queiroz tá certo. Todo mundo né? acha que eu tenho dinheiro, irmão. Eu vivo de fachada aqui, pô, suportando tudo. Só Deus sabe o quanto eu e minha família estamos destruídos. Todo mundo aqui tem que certeza. pena! Fala assim, ó, Queiroz, Poxa! para eles, você é o bandido, você é um bandido. Porque, irmão, não é com migalhas que me dão aí de vez em quando que resolve a minha vida, não, cara. A minha família está completamente destruída. Eu vou passar o teu áudio para não ficar muito longo, para não te desgastar, irmão. Graças a Deus que a gente pode passar só esse. Passamos 2, tá bom. O resto a gente vai passar, não. Mas só para vocês entenderem, quem divulgou os áudios foi o Alexandre Santini, que foi que era o ex-sócio do Flávio Bolsonaro. A gente não trouxe aqui esse link, a gente falou sobre isso semana passada aqui, mas o Alexandre Santini, ele falou que teria tudo o necessário para prender, colocar Flávio Bolsonaro na cadeia. Então, ele aparentemente está tentando cumprir a promessa que fez. E aí, obviamente, a informação repercutiu nas redes sociais loucamente durante o dia, foi tema do nosso ICL Notícias primeira edição, vai ser tema agora no ICL Notícias segunda edição também, com a Gabi, os Chicos falando sobre isso. Vamos para o próximo aí, o do
do Queiroz Betiol. Só que eu não vou conseguir ler. Deixa eu abrir aqui o link que é melhor para mim aqui. Os novos áudios do Queiroz vazados, e ele já foi acusado de ser o operador da rachadinha de Flávio Bolsonaro, afirmou que informação é o que ele mais tem. Além disso, confirmou estar recebendo dinheiro. Qual é a fonte dessa grana que banca o Queiroz? Quais informações ele tem? E aí a internet levantou a hashtag Conta Tudo Queiroz. Passa para o próximo aí. Os deputados federais também falaram muito sobre isso. O Janones falou, bomba, novos áudios de Queiroz mostram que ele é uma bomba relógio que pode explodir a família Bolsonaro por saber muito e ter sido abandonado. Queiroz é um arquivo vivo que pode botar a família Bolsonaro inteira na cadeia. O Freixo também falou sobre, Marcelo Freixo. Bomba, Fabrício Queiroz, o homem que conhece todos os segredos da família Bolsonaro e operava o esquema das rachadinhas do clã, ameaça contar tudo que sabe. Queiroz é o elo que pode revelar as possíveis relações da família com as milícias. Foi ele quem levou parentes do capitão Adriano da Nóbrega, miliciano e membro do escritório do crime, para o gabinete de Flávio Bolsonaro. O Zeca Dirceu também falou, deputado federal do PT, a casa da família vai cair. Em áudio divulgado pelo Metrópolis, Queiroz afirma ter sido abandonado, diz que informação é o que ele mais tem, e ele lembra que semanas atrás já tinha vazado que o ex-sócio do Bolsonaro também ameaçou contar os segredos do clã. Aí o pessoal levantou a hashtag, né, dos nossos dois prints, que tem aí, ó, o Bruno Comunica postou aí pra galera sobre a hashtag Conta Tudo Queiroz, o outro também é isso, é sobre a hashtag Conta Tudo Queiroz. E aí, a galera tentando subir esta hashtag, mas teve gente também desconfiando um pouco desses áudios repentinamente vazados do Queiroz. Mostra o próximo aí, Vitinho, mostra o próximo aí pra gente. Se toda a classe operária tivesse condições de pleitear aumento e melhorias nas condições de trabalho igual o Fabrício Queiroz, hoje estaríamos em outro patamar. O cara sabe como tirar sempre mais e mais do patrão. Tem muita gente falando que, na verdade, é só uma tentativa de extorsão. Eles são todos milicianos, né? A família Bolsonaro, o Queiroz, todos ligados a milícias. E aí, obviamente, também falam que é uma forma de tirar mais dinheiro da família Bolsonaro. Terminamos este ponto aqui. Tem um comentário do Vinícius Gomes. Já falaram do Thiago Micro? O Thiago Micro é o Thiago Negro. Nós vamos falar sobre esse assunto, sim, daqui a pouquinho, Vinícius. Fique por aqui com a gente. O pessoal do Galãs Feios chegando por aqui também, para nós. Um beijo para os nossos galãs. O Gabriel Blasco, sabe o que aconteceu com todo esse engajamento da mídia? Queiroz passou o recado dele e vai receber o cala a boca como queria. A mídia às vezes não pensa. A mídia precisa de clique, né? Então a galera vai postar qualquer coisa que seja ligada à família Bolsonaro. O Francisco Mádio falou, Santini contou pro Queiroz, eu quero que risque o meu nome da sua agenda e esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Isso era uma música, eu acho. Mas eu não manjo de sertanejo. Parece um sertanejo. Você conhece, Guilherme, essa? Sim. Canta pra gente. Não, tô triste. Pelo amor de Deus, mas agora é foda mesmo. E aí o Marcos José dos Santos falou, agora cai outra maletinha de 300 mil a 500 mil, o Queiroz sossega. A Valesca diz, lembra quando o Queiroz pagou a conta do hospital em dinheiro vivo? Quem paga as coisas com dinheiro vivo, né, gente? Pelo amor de Deus. E o Fábio Camargo Corrêa disse que o Francisco Queiroz e a Ana Hickman vão se encontrar na fila do Desenrola. Seria legal. Vamos para o próximo assunto, para nós fecharmos o nosso primeiro bloquinho do programa falando sobre Javier Milei. A posse de Javier Milei acontece no dia 10 de dezembro, mais conhecido... Que dia que é dia 10 de dezembro? É uma quarta-feira? Não, é domingo. Terça? Não, é dia 10 de dezembro. Domingo? É um domingo. Foi o que eu disse, é um domingo. Dia 10 de dezembro, um domingo, o Javier Milei tomará posse como presidente da Argentina, e aí, desde ontem, há uma polêmica, hoje falamos sobre isso também aqui na nossa programação, o Jair Bolsonaro confirmou que irá na posse do Javier Milei. Mais do que isso, fará um trem da alegria com governadores bolsonaristas. O Bolsonaro ligou para o Javier Milei logo depois da vitória do Milei,
e disse que estaria à disposição para ajudar no que precisasse, e aí confirmou que irá, na posse de Javier Milei, levará um bonde com governadores. Irá Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, Fábio Weingarten, Romeu Zema, governador de Minas, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Ronaldo Caiado, Goiás, Ratinho Júnior, Paraná, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e o Gilmar Machado, o sanfoneiro, ex-ministro do Turismo. Então, Jair Bolsonaro irá para a posse de Javier Milei. Aí vocês estão vendo um tweet que fala sobre esse tema, quem deverá ir junto com Jair Bolsonaro. O Jorginho Melo não confirmou presença ainda, mas provavelmente deve ir também. Porém, vocês lembram que o Milei tinha um problema com o Lula, né? Mas ele disse ontem na TV Argentina, o Javier Milei, isso aí que vocês vão ver agora. Vamos ver o que o Milei, se ele está mudando de ideia. Voy a preguntar, usted invitó a Bolsonaro a la Asunción. ¿Usted quiere que venga Lula? En la campaña hubo cortocircuitos, pero bueno, es un gran socio comercial y es el presidente. Si Lula, digamos, quiere venir, digamos, será bien recibido. Está invitado. Es el presidente de Brasil. Eu senti uma vibe mais ou menos assim, tipo, se quiser passar lá em casa, passa, vou estar lá sim, pode passar. Passa lá em casa mais tarde. Quando na verdade você não quer receber a pessoa, né? A gente só precisa lembrar que o Javier Milei já tinha dito isso aqui sobre o Lula e outros presidentes que ele considera comunistas. Vamos ver o que o Milei dizia na época da campanha ainda. Próximo vídeo. Javier Milei faz duras críticas a Lula e diz que não fará acordos com comunista. You've said that as president of Argentina, you will not do business with China. De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, o cabelo sempre me incomoda de la muito. paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Es decir, nosotros queremos ser el faro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz. Entonces, nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún nós já tipo entendemos, de né? acción Vocês viram com o que eles comunistas. falaram sobre a China e sobre o Brasil, né? Só que aparentemente o cachorro que controla o Milei, o cachorro morto dele com quem ele fala, tá dando umas dicas boas pro Milei. Olha só, o presidente da China, o Xi Jinping, mandou uma cartinha pro Milei. E o Milei fez um post todo carinhoso, agradecendo a cartinha enviada pelo Milei. Depois de chamar o Papa e convidar de ter ofendido o Papa Francisco e agora convidar o Papa para sua posse e admitir que a inflação continuará alta durante seu governo, Milei recuou mais uma vez e agradeceu ao Xi Jinping, após ter dito que não manteria relações com o presidente da China. Disse o Milei num tweet agradecendo: agradeço ao presidente Xi Jinping as felicitações e votos de felicidades que enviou através de sua carta. Envio-lhe os meus mais sinceros votos de bem-estar para o povo da China. Ele voltou atrás, o Milei, em relação à Argentina, em relação à China, em relação ao Brasil. O presidente Lula agora está nesta sinuca de bico diplomática. Tem o post do Guga Noblar que fala sobre isso. A gente pode colocar, repete essa informação de que o Milei disse, né, que o Lula seria bem-vindo depois de ter chamado o Lula de ladrão na campanha. Se você fosse Lula, o que você responderia ao Milei? Pode ser em espanhol e marcar se quiser. O Guga pedindo lá no Twitter dele. Aqui vocês também podem dizer, o Lula deveria ir na posse de Javier Milei? Respondo aqui nos nossos comentários no nosso chat. Ele deveria participar da posse do Milei, sabendo que o Bolsonaro vai, e também os governadores bolsonaristas? A Diana Mondino, que deve assumir o Ministério das Relações Exteriores do Javier Milei, diz que vai convidar o Lula para a posse. Brasil e Argentina sempre estiveram juntos e sempre trabalharão juntos, disse ela,
dias depois de dizer que a Argentina não iria mais interagir com o Brasil. Ou seja, os mileilistas estão dando um cavalo de pau, apesar da tentativa, nosso próximo print aí que vai aparecer para vocês, de tentar se tornar um farol da extrema-direita, não da democracia. O Milei convidou o Donald Trump, que disse que vai na posse de Javier Milei. É um encontro de gente encrencada na justiça e ou morta, né? Vai cachorro morto, vai o Jair Bolsonaro, que é um morto político, vai o Trump, que é outro morto político, e ele também convidou o Santiago Abascal, que é um líder do Vox, grupo de extrema-direita da Espanha, ou seja, será um convescote de fascistas na posse de Javier Milei. Eu dei minha opinião hoje no N1, falei depois também nas redes sociais, que eu acredito que sim, que o Lula deve ir na posse de Javier Milei. A Argentina é um parceiro diplomático importante para o Brasil, Lula deve usar a sua experiência para mostrar que o Brasil está acima de picuinhas como essa que o Javier Milei tenta promover na Argentina, e aí deve sim ir à posse do Javier Milei. Vamos para o figurinha carimbada. Tem o pessoal aqui, o Lobo Pensante, dizendo que sim, o Lula deve ir. O André não diz nada, só um zap com figurinha de parabéns, está de bom tamanho. O Arthur Souza manda o Mijei se ferrar, fiz a versão censurada. A Ana Kish falou que não vai Lula, não vai Lula, envia um representante. Estou falando que o Geraldo Alckmin, vice-presidente, pode ir representando. A Maria Moura Mendes diz que não deve ir. E o Gabriel Blasco diz que ele não sabe concluir as frases que nem um genocida. É uma tendência da extrema-direita. O Fábio falou que tem que botar o vice para trabalhar, mandar o Geraldo Alckmin. E com isso, nós vamos para o nosso figurinha carimbada de hoje. Estamos com probleminha nos computadores, os probleminhas aqui, e vamos sem vinheta hoje, vamos... Mas aí entra a vinheta. Mas aí mentiram para mim. Foi uma fraude. E tinha vinheta, desculpa. A vinheta do Figurinha Carimbado está aí. Vocês sabem que é o quadro quando nós falamos de figuras insólitas da política brasileira, mundial, universal, figuras do jornalismo, quem a gente quiser, porque o programa é nosso, a gente faz o que a gente quiser. E hoje falaremos sobre ele, figura presente aqui do nosso ICL, o Juscelino Filho. Que foto maravilhosa que arrumaram para ilustrar. O Juscelino Filho, o ministro do turismo não, das comunicações do governo Lula, o ministro dos cavalos do governo Lula, ministro das comunicações do União Brasil, e é o rapaz problema deste governo. E vocês vão ouvir agora por que ele é o rapaz problema. Agora temos até as nossas sonoras de volta. Obrigado, voltou tudo ao normal. O Juscelino Filho tem 39 anos, é de São Luís do Maranhão, é do União Brasil, é médico radiologista, tem experiência zero em comunicação, em telecomunicação, em nada, mas vem de uma família muito influente política lá no Maranhão. A nomeação dele no ano passado, um apoiador de Jair Bolsonaro que fez e que votou como deputado federal pelo impeachment, né, pelo golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, faz parte das cotas parlamentares para facilitar a relação do União Brasil com o governo. E por que estamos falando de Juscelino Filho hoje no nosso Figurinha Carimbada? Porque documentos de 2 convênios bancados com emendas de até 10 milhões do ministro mostram que dinheiro público da estatal federal Codevasf beneficiou por 2 vezes a própria fazenda de Juscelino Filho. Então, vocês estão vendo aí na tela a matéria da Folha de São Paulo falando sobre isso. Como a nossa equipe fala aqui no ICL sempre, o Juscelino Filho já teria feito isso antes, né? Já teria utilizado emendas para beneficiar a estrada que leva às fazendas dele e da família lá na cidade onde a irmã dele é prefeita, no interior do Maranhão. E a gente sempre soube que o Juscelino Filho era pedra cantada, queria trazer problemas para o governo com uma certeza absoluta. O nosso Eduardo Moreira é muito ativo em falar sobre o quão Juscelino Filho é perigoso para esse governo. Olha esse vídeo que a gente já cantou a bola aqui no ICL sobre o Juscelino. Enquanto a gente não abre a porta para ver o monstro está do lado de fora só crescendo. Não dá para tolerar ter um político que, enfim, pega o orçamento que já tem
essa qualificação de secreto e destina os recursos, 5 milhões de reais, para asfaltar uma estrada para sua fazenda. Não foi base do Bolsonaro e não soube viver de outra maneira que não ser base e se tornou não só base, como ministro do governo Lula. Me fala uma notícia que você ouviu do ministro das Comunicações ligado à pauta das comunicações. O ministro de Lula, está falando de Juscelino Filho, forneceu dados falsos sobre voos de helicóptero à Justiça Eleitoral. São os aviões, por exemplo, que são usados para se transportar órgãos em transplante. O que o cara entende de comunicação? O cara é radiologista. Você acha que o Juscelino Filho é um ministro despreparado e desonesto? 97%. Não dá para aliviar. Juscelino apresentou apenas um projeto em 2022 para criar o Dia Nacional do Cavalo. Eu que sempre fui um apaixonado desde a infância pelo cavalo. Manter o Juscelino, para mim, é um absurdo. E ontem fui dormir frustrado. O Edu falou isso em março, vocês estão vendo, né? A gente já está em novembro. Como ministro, eu e nós aqui iremos lutar até o fim para que pessoas como você não façam parte da gestão do que é público. Mas tá fazendo, né? Vocês viram, o Edu falou isso em março deste ano e nós continuamos denunciando e falando sobre isso. O Pedro Cabide falou que o convidado de hoje no nosso programa é o genro de Araraquara. Meu Deus, será? Vamos descobrir daqui a pouco. O Francisco Matos diz, antes de dormir, o Juscelino Freire olha se o camarada Eduardo Moreira não está embaixo da cama. Por quê? O Edu tem denunciado isso com muita frequência aqui. Nós do ICL denunciamos muito aqui como a gestão do Juscelino Filho, como deputado federal e agora como ministro, podem trazer problemas. As acusações que pesam contra o Juscelino Filho. Liberação de 5 milhões do orçamento secreto para a estrada que chega a 8 fazendas da família, uso do avião da FAB em viagem pessoal. Ele veio inaugurar uma praça aqui no interior de São Paulo, omissão de patrimônio de 2,2 milhões em cavalos de raça e indicação de 42 milhões de orçamento secreto para obras suspeitas da Codevasf. Essas são as acusações que pesam contra o Juscelino Filho. Ele negou, obviamente, ter usado o voo da FAB para fazer uma agenda particular. Temos o vídeo do Juscelino, vamos ouvir o que o Juscelino falou à época. Ele pelo menos é um ministro discreto, ele não fala muito. A gente tem dificuldade de achar vídeo do Juscelino falando barbaridades. Ele é muito discreto para fazer os negocinhos dele aí. Vamos ver o que ele falou. Sobre as diárias, o que aconteceu foi que o sistema gerou automaticamente as diárias para todo o período. Ele é meio erro vesgo, de né? sistema, Ou sem impressão diferenciar minha, o final de semana. E sabe o que eu fiz? Eu devolvi as diárias assim que eu soube, ainda no dia 19 de janeiro. Está aí o comprovante para quem quiser ver. E para deixar claro, isso foi um mês antes de surgir qualquer matéria na imprensa sobre isso. E devolvi porque é o certo a se fazer. E fiz por decisão minha, com ou sem a imprensa. Não devia nem ter pegado, né, irmão? Pessoal, mas beleza, pode tirar transparência. Pode tirar o Não devia nem ter pegado, né, irmão? Conforme vários veículos apuraram na época, nesse fim de semana que ele está falando, ele assessorou compradores de animais, promoveu seus cavalos em um evento, recebeu o prêmio de criadores e inaugurou uma praça no interior de São Paulo em homenagem a um cavalo do seu sócio. Ele é frequentador assíduo de eventos equestres e, inclusive, o Juscelino Filho, ele a única proposta que ele apresentou como deputado no ano que ele foi deputado, o último agora, antes de virar ministro, em 2022, foi essa aí, ó, pode colocar na tela aí. A única proposta do Juscelino é criar o Dia do Cavalo. Foi o único projeto de lei que ele apresentou na Câmara dos Deputados em 2022. Enquanto ministro, você deve estar se perguntando, mas ele deve ter feito coisas muito boas enquanto ministro, né, William? Vamos pegar leve com o ministro, o presidente. Não vamos, não. A única coisa de vulto que o Juscelino Filho fez nesse período foi mandar 1.000 chips de celulares para serem utilizados nas operações humanitárias na terra indígena Yanomami, em Roraima. O problema é que não tem cobertura para os chips na área aonde o ministro Juscelino Freire mandou os chips, ou seja, mandou os chips para porra nenhuma, e os chips ficaram inviabilizados, segundo o nosso
Juscelino Filho, o nosso ministro, e a nossa figurinha carimbada desta quinta-feira, dia 23. Já temos o nosso convidado misterioso de hoje, Ana? Vou ler alguns comentários antes de nós chamarmos o nosso convidado secreto misterioso. O Marduk diz que esse cara foi indicado pelo Centrão para ser um cavalo de Troia no governo. O Brasil não tira ele nunca. Vai deteriorar o governo até 2026. O Edu já passou o arquivo confidencial do Juscelino. Diz a Luísa Silva. A Cleusa Nascimento, despreparado ou desonesto? As duas coisas, como a maioria deles. A Fabiana Carvalho diz que esse ministro aí é chave de cadeia, tem que colocar para fora. Colocar o quê para fora, o ministro? O ministro pode. A Luiz Andrade Martins diz, esse ano aí foi o Guilherme Amado que falou hoje no N1, gente, eu quase me desesperei para não rir durante o programa, porque ele falou anos, né, mas ficou muito anos, aí é difícil. Escândalo. E com isso nós terminamos a nossa figurinha carimbada e tem quadro novo, vinheta nova, bota a vinheta nova. No nosso papo de rolê, nós convidaremos alguém, de vez em quando, uma pessoa famosa, uma pessoa importante, uma pessoa que amamos, uma pessoa que não é famosa, quem a gente quiser, para comentar coisas com a gente. E hoje, quem estreia este quadro, um prazer, não é o Juscelino Filho, que está escrito aí na tela. Não é ele, não é o Juscelino Filho, seria legal. Mas não é o Juscelino Filho, é ele. Bota ele na tela aí, Guilherme, pra gente. O Jorge Misael! Fala, Jorge! Alô. É o Bessias? Jorge, você não sabe o prazer que nós temos de inaugurar este quadro com você, que é uma das pessoas mais preparadas desse canal. Gostosas. O Guilherme disse, eu concordo, mas não direi para não dizer que o assédio foi da minha parte. Um dos homens, além de mais bonitos, além de mais elegantes, além de mais preparados, que vem aqui no nosso ICL e traz informações todos os dias. É um prazer receber você aqui no nosso Rolê ICL hoje, Jorge. Obrigada, viu? William, estou muito orgulhoso, porque, afinal de contas, eu sou um espectador, eu estou sempre compartilhando, comentando, interagindo, desde o primeiro dia, acompanho demais, morrendo de rir, gargalhando de você e do Guilherme aí. Adoro o programa, parabéns, é um orgulho para mim estar falando com vocês. A gente que tem orgulho de ter você aqui na nossa estreia aqui no nosso Papo de Rolê. Vamos aproveitar, Jorge, antes de passar para o nosso quadro Macetada de Notícias, onde o Jorge comentará notícias comigo aqui importantes nesta quinta-feira, para fazer um chamado importante aqui do ICL. Hoje, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula histórica aqui no nosso ICL, que todos precisam assistir a aula sobre o Malcolm X. Vamos ter uma aula com Abdur Rahman Muhammad, jornalista, escritor americano, comandou uma investigação de mais de 30 anos sobre o assassinato do Malcolm X, que deu origem à série da Netflix, Quem Matou Malcolm X. Outra dica, já fica uma dica cultural para vocês, aproveitando que é quinta-feira, e hoje nós teremos uma aula incrível com um dos maiores especialistas do mundo para falar sobre esse tema. E, Jorge, aproveitando, antes da gente passar para os temas, chamar o pessoal, quem quiser se inscrever, se inscreva usando o nosso link, que não está aparecendo aí porque cortou a nossa legenda, mas é icl.com.br/rolê. Vai lá, se inscreva na aula para poder, aí, ó, icl.com.br/rolê para se inscrever. Jorge, por que as pessoas... Rolê sem acento, porque a internet não tem acento. Muito bem lembrado, Ana. Por que as pessoas têm que assistir esta aula sobre o Malcolm X? Qual a importância do Malcolm X na luta antirracista até hoje? Olha, William, Malcolm X, ele não só viveu, mas influenciou toda uma era a partir ali da década de 60. Então, ele pregava um tipo de situação diferente de uma série de outros influenciadores do momento. Malcolm X, ele era muito mais aguerrido, muito mais visceral na forma de responder o preconceito. Então, é fundamental entender como ele se comportava, o que ele pensava. Ele veio de uma origem muito pobre, muito perseguida, e ele tinha uma forma muito visceral de ver isso. Ele, durante muito tempo, tentou intermediar ou regular essa sua raiva, essa sua angústia, e dá para ver que Malcolm X viveu no mesmo momento em que Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr., ele pregava a ação não violenta e a reação não violenta. Por outro lado, Malcolm X falava, meu amigo,
Se um branco vier me dar um tapa, eu dou 2 tapas na cara dele e um chute. Então, é uma outra forma de ver, de experienciar, mas muito mais de sentir e de perceber que essa figura não só influenciou a questão do racismo, da luta antirracista nos Estados Unidos, mas de todo mundo, porque ele realmente teve uma postura muito importante nesse período. E assim como eu queria colocar aqui agora, tanto ele que pregava essa imposição mais forte, mais vívida contra o racismo, quanto o King, que era mais pacifista, ambos morreram pela força da bala, ou seja, a pólvora continuou a apagar a história de pessoas tão influentes que poderiam realmente muito agregar ao longo de toda a sua trajetória, ficou pelo caminho, mas deixou um legado super importante e vale a pena acompanhar a nossa aula de hoje. E mais atual que nunca, né, Misa? Porque a gente ainda está no debate. Faz quanto tempo que o Malcolm X foi assassinado? Quanto tempo o debate antirracista repercute no mundo todo, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo todo? E ainda assim a gente tem que falar sobre esse assunto, né? Acho que o Malcolm X esperava que a gente hoje, 2023, não tivesse mais precisando fazer uma aula dessa e falar sobre esse assunto, né? Sim, especialmente porque ele também conseguiu, de uma forma ou de outra, trazer a nação do Islã a fazer debates sociais mais profundos, a fazer uma forma de abordagem também coletiva. Era um sentimento que devia ser maior do que o indivíduo. Ele pregava realmente um coletivo de ações enérgicas em torno de instituições governamentais, em torno de atores políticos, ou seja, é realmente algo que vale muito a pena. Eu já estava assistindo a série, quando o CL lançou a ideia de trazer o produtor central aí dela, eu fiquei assim, em êxtase, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente vive aqui hoje no Brasil, com o que a gente vive enquanto povo negro, e de forma geral, tem muito a agregar, vai trazer muita sabedoria, muita compreensão de luta coletiva, dessa que é uma das principais figuras da década de 60, sem sombra de dúvida, William. Só fazer mais um reforço para vocês se inscreverem aí, icl.com.br/rolê. Daqui a pouquinho a aula, a partir das 8 horas da noite. Acompanha o rolê com a gente, fica no nosso ICL Notícias segunda edição e daqui a pouquinho já tem a aula para assistir e acompanhar. Mas vamos, Jorge, agora para a parte mais legal. Vamos reagir juntos a notícias bizarras, legais, estranhas. Tem vinhetinha? Vai rodar a vinhetinha do Massagem Notícias? Tá acostumado, né, Misa? Aqui a vinheta é na nossa cara, a gente tá falando, o Guilherme faz o que ele quer nesse programa, o programa é dele, eu só tô aqui apresentando. Escândalo! Várias pessoas aqui no nosso chat falando que o Sérgio Rodrigues falou, o Rolê ICL subiu o sarrafo do padrão, com o Jorge Misael comentando notícias. Rapaz, daí vai ser só ladeira abaixo, porque do Misael vai ser difícil conseguir. O Gabriel Peruso falando que o homem mais lindo do ICL, o André Nunes, olha o sorriso deste homem. O Vitinho falou que ele é o segundo mais bonito do ICL. Sempre elegante. É verdade, porque o mais bonito é o Vitinho. Vocês nunca viram o Vitinho, e a gente não vai mostrar para não dar um choque anafilático em vocês de tanta beleza. Mas vamos para as nossas macetadas de notícias. Primeira delas, Jorge, é só uma curiosidade. Um site fez uma lista das frutas mais gostosas do mundo. A jabuticaba ficou em segundo, em primeiro lugar ficou mangostim. Você concorda com essa votação, Jorge? Olha, eu prefiro jabuticaba, até porque eu nunca comi mangostim. Não que eu saiba. Talvez tenha outro nome aqui no Cerrado, mas jabuticaba é maravilhoso. A Ana vai pesquisar para a gente, enquanto vamos falar sobre coisas importantes mesmo, só queria ouvir, porque eu precisava aproveitar o Jorge aqui para ouvir a opinião dele sobre jabuticaba. O CEO da T4F, da Time for Fun, a empresa que está promovendo os shows da cantora Taylor Swift aqui no Brasil, se pronunciou sobre a morte da Ana Benevides, a moça de 23 anos. Eu não vou nem rodar o áudio, vou deixar só o vídeo rodando aqui no fundo. Mangostim é do Pará? Mas não é da Ásia, mangostim? Eu prefiro jabuticaba. Eu também. Eu nunca comi mangostim, mas diz a Ana aqui para mim no nosso ponto que o mangostim é que tem no Pará também, mas eu não sabia, mas enfim, estamos sabendo. O CEO da T4F se pronunciou, falou que reconhecemos o que poderíamos ter tomado atitudes diferentes e tomado medidas alternativas. Não se desculpou, não falou sobre a morte da Ana, não falou sobre nada efetivamente. Mais uma vez, um milionário, dono de empresa, não se responsabilizando pelos seus atos, né, Jorge? É o famoso quem me conhece sabe que não resolve nada, né? Quem me conhece sabe, faz ali algum tipo de validação com media training, traz sua equipe de comunicação para fazer alguns testes e elabora o roteiro que é revisado pelo seu jurídico e grava um videozinho sem graça na rede social, que não vai trazer a vida da jovem de volta.
Só falei algumas coisas, né? Não colocou, tipo, a camisa branca, não fez cara de choro também, que é importante nesses vídeos. Próxima vez, liga pra gente, liga pra mim e pro Misael, que a gente dá umas dicas pra você fazer o vídeo ficar mais impactante. Um adicional, a T4F vai ser investigada pela polícia do Rio de Janeiro. A parte boa é que vai ser investigada, a parte ruim é que vai ser pela polícia do Rio, né, Jorge? Que não é exatamente muito confiável, né? Ultimamente, especialmente, tá devendo, né? Tá em débito aí. Mas pelo menos vai ser investigada. Torcemos que essa investigação dê certo e que os responsáveis, em especial a empresa, né, a T4F, seja punida não só pela morte da Ana Benevides, né, mas por todo o transtorno que causaram a milhares de pessoas que foram assistir aos shows da Taylor Swift. Eu vou pôr... Tem uma matéria ótima, tem duas matérias ótimas aqui para o Jorge comentar, eu vou deixar já. Vamos para o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira e os bolsonaristas querem o impeachment de quem agora? Quem que eles querem impeachment? Eles querem impeachment de todo mundo, né? Do Flávio Dino, do Silvio Almeida. Agora eles também querem o impeachment do Alexandre de Moraes pela morte do Clezão, que é um bolsonarista preso pelos atos golpistas de 8 de janeiro e que acabou morrendo no presídio aí em Brasília por causas naturais, segundo o que até agora foi divulgado. Aí, ó, o Nicolas Ferreira... Mas isso não tem nada a ver. Aí, tá aí, ó. 51-18, o recado está dado, eles querem que fiquemos parados, pois sabem de nossa força, somos pelo menos 58 milhões de pessoas que podem pressionar o impeachment. O Senado pode ir a fazer justiça nesse país. Fora Alexandre. Zero chance de alguma coisa acontecer, né, Jorge? Olha, William, nesse caso eu não diria zero, tá? Eu colocaria 0, alguma coisa. Alguma coisa. Por quê? Porque o Senado tem uma composição realmente muito favorável e, infelizmente, talvez, a pautas extravagantes, a debates estridentes, o que é muito ruim, né? Você vê uma discussão importante quanto um impeachment ser usado de forma política, partidária, para acender as redes sociais. Então, tem uma chance pequena, especialmente porque o Senado é casa de parlamentares como Damares, casa de parlamentares como Girão, como Magno Malta, ou seja, existem figuras que podem se movimentar no que diz respeito a formar forças para tentar votar, colocar em votação. Eu não acredito, contudo, e queria concordar contigo, que isso tem uma viabilidade muito clara no curto prazo. Assim, eles vão ter que fazer muito esforço para convencer os líderes partidários do Senado Federal de que essa é uma prioridade do momento. E tem um print aí do Nicolas também chamando para uma manifestação, Jorge, no dia... eu não posso ver. Vocês têm que colocar na tela porque eu não posso ver o Nicolas me bloqueou no Twitter. Falei de tudo para ir na Paulista nesse domingo às 2h. Como eu disse, saio às ruas com o único objetivo: impeachment de Alexandre de Moraes e em memória de Clériston e de todos que estão sofrendo pelos desmandos desse juiz. É agora ou nunca. Achamos que vai ser nunca, mas obviamente o Nicolas tem que tentar o que ele pode para fazer aí nesse sentido. A próxima matéria, acho que esse quadro vai ser legal porque a gente vai poder ver reações que o Misael e outros convidados que traremos não fariam nos nossos telejornais. Saiu no jornal Metrópolis uma mulher que disse que o casamento ficou mais forte após ela amamentar o marido. Estava na chamada que não foi eu que escrevi, Jorge, perguntar se mamada fortalece. Mas eu vou ler a matéria. A Rachel Bailey, de 30 anos, amamentou o marido, Alexander, e ela disse que isso estreitou os laços entre o casal. De acordo com o site americano, cujo qual o Metrópolis usou para fazer a matéria, do desmamamento, como disse a Vivian Mesquita, em 2016, a ideia era que ele ajudasse a produção de leite dela, eles tiveram um filho. Mas depois ela passou a alimentar o marido com leite materno, leite dela mesmo. Ela começou a dar o leite para o marido. O marido falou que tinha gosto normal, etc. E disse que em 2 anos depois que ele tomou o leite materno da mulher, que ele disse que virou um hábito, ele não ficou mais doente. Você acha que a moda pega, ou Misael? Você acha que melhor... Will, eu acho que antes o Misa tem que falar como tá o casamento dele, né? Isso, é verdade. É importante. Meu casamento anda bem, Gui, a despeito de não ter tentado técnicas novas, inovadoras. Como leite materno. Essa não rolou. Materno, assim, ainda não rolou, mas para manter o casamento, talvez, vamos ver, né? Eu não sei que tipo de resultado teria, mas é diferente, eu diria. Pô, bem diferente. Eu tô com dó de você, cara.
Nunca mais ninguém vai aceitar convite para participar desse programa. O Israel vai ser o primeiro e último quadro do rolê aqui. O próximo é Rodrigo Viana, só para ele vir aqui também. Logo eu que tento preservar minha família, minha esposa, meus filhos longe desses debates assim. Esse programa é uma tristeza, Jorge. O outro print chama Processado por Pinto Pequena. Nem sei o que é isso, pelo amor de Deus. Bota na tela aí para eu ler. Ah, eu sei que história é essa. O marido da Mayra Card, também conhecido como Thiago Nigro, está processando um youtuber, o Ryan Santos. Ryan Santos. Isso aí é uma pororoca de chorume, né, na verdade. É um pior que o outro. O primo rico se desestabilizou tanto, segundo aqui a coluna do Gabriel Perlini, que está processando por R$1 milhão por calúnia, injúria e difamação o Ryan Santos. Entra no Tribunal de Pequenas Causas esse aí? Eu acho que, rapaz, eu estava pensando um tempo atrás, o Ryan tem toda a vida dele na internet pautada por esse tipo de debate. Ele está o tempo todo buscando uma forma de irritar alguém. E, via de regra, ele consegue se viabilizar só por isso. Você não consegue ver o Ryan propondo nada criativo, criando nada, propondo nada. É só briga, raiva, rancor, ódio o tempo todo. E não sei como é que o primo rico caiu nessa ladainha, porque o Ryan não tem por que ser levado a sério. A grande questão é essa. É só um garoto de internet querendo inflamar, bancando um hater de alta escala, assim. Não sei, né? Talvez caia. Ele pode se juntar com o Marco Duval também, né? Exatamente, Sim. Pode fazer um processo conjunto com o Marcos Duval. E aí iria para o Tribunal de Pequenas Causas, né? Agora a gente está chegando aqui para o finalzinho do nosso programa, infelizmente, a gente tem uma participação curtinha do Misael aqui com a gente. Essa notícia de última hora, Jorge, o presidente da Enel pediu demissão. Segundo a notícia da CNN, que eu não estou conseguindo clicar aqui, mas eu li ela antes, o presidente da Enel soltou um comunicado dizendo que a saída dele, né, o Nicola Cotunho, presidente da Enel Brasil, vai ser substituído por um executivo, Antônio Scala, e segundo, obviamente, o que está sendo apurado é que tem a ver com os apagões que aconteceram aqui em São Paulo recentemente, em outros estados do Brasil, mas ele já ia se aposentar em breve, só que anteciparam por conta da treta envolvendo ele. Agora vamos ver se a Enel consegue melhorar um pouco o serviço, né, Jorge? Porque tá ruim, né? Tá ruim, eu não sei se melhora não, sabe? É igual quando o time tá navegando e caindo na tabela, você troca o técnico e acha que vai acontecer um milagre. Existem problemas estruturais no nosso sistema energético, não é só a demissão dele que vai resolver toda a questão. Vamos torcer para que todo mundo seja punido também. A gente é um país que adora fazer uma passada de pano para quem comete crime, em especial quando é uma empresa ou um bilionário, né, Jorge? Aí a gente gosta sempre, se for preto, pobre, a gente prende, a gente deixa na cadeia por 20 anos, mas milionário a gente tem mais dificuldade de punir, né? Especialmente eu não vi quantas pessoas morreram no nosso sistema carcerário nos últimos 2 a 3 anos, e eu não vi o Nicolas Ferreira se posicionar a favor de nenhum deles, e nem chamar a passeata na Avenida Paulista, nem nada disso. Mas quando morre um manifestante que invadiu prédios públicos para cometer crimes, aí levanta essa ânsia e essa vontade de trazer a sua base aliada para gritar nas redes sociais. Mas não vai conseguir. Jorge, obrigada pela participação, um beijão para você, estamos terminando o Rolê CL aqui, manda um beijo pro pessoal, que a gente já estourou o tempo. Beijo, pessoal, prazer estar aqui e a gente se vê em breve. Valeu, Jorge, obrigado, e com isso a gente termina o Rolê CL de hoje. Fiquem agora com o nosso ICL Notícias, segunda edição, e às 8 da noite tem aula. Se inscrevam, participem, um beijo, tchau! Olá, bom dia. Bem-vindos ao final do ICL. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê ICL. Rolê ICL. Rolê ICL. Rolê ICL. Rolê ICL.